Olá pessoal, só faltou esse detalhe, que é o produto de números em notação científica. E a gente pode fazer de uma forma semelhante, né? A gente pode separar as ordens de grandeza do número que vai multiplicar essa ordem de grandeza, né? Sendo que esse número ele é da ordem 10 a 0, sempre. E aqui, como é que a gente fica? É só multiplicar eles dois separados. Então a gente multiplica esses dois da frente. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 1, 2. Multiplicando por 10 a terceira, vezes 10 a terceira. Que vai ser a mesma coisa que 10 a 3 mais 3. A gente sabe, produto de duas potências de mesma base conserva e soma o expoente. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 2,4 vezes 10 a sexta. E se forem de ordens diferentes, como é que vai ficar? 10 ao quadrado, né? Multiplicado por 2 vezes 10 a 15, né? Tá assim. Então agora ficou mais simples, porque não muda. É a mesma ideia. Multiplicando esses dois, a gente já viu que dá 2,4. Multiplicando as ordens de grandeza, é só somar os expoentes, então fica 10 a 15 mais 2, que é a mesma coisa que 2,4 vezes 10 a 5, 6, 17. Bem, agora aqui ficou assim. Só vai complicar um pouco quando for a multiplicação pelo inverso do outro, né? Que é a fração. Quem já viu aí a playlist de matemática básica já sabe. Né? Então fica 1,2 vezes 10 ao quadrado multiplicado pelo inverso do outro, né? Então eu vou colocar 2 vezes 10 a 15. Agora sim vai complicar um pouco. Aqui você pode fazer por dois raciocínios. No caso, se você tem A vezes A vezes A dividido por A vezes A, ou aqui mais um A, seja, números iguais, multiplicando, você vai, e aqui na frente você tem um B, né, e aqui tem um C, multiplicando esses montes de A's. É o que ocorre aqui, né? Cada potência dessa indica um outro 10, então fica sempre 10, 10, assim vai. Logo, você vai cancelar um com um, esse outro com o outro. Sobrou quem? Só o C embaixo. E aí você vai conservar esse resto, né? Então ficaria B sobre C vezes A vezes A. Certo? Que é a mesma coisa que o B sobre C vezes A ao quadrado. Então essa aqui que vai ser a ideia. Esses números aqui na frente aqui são B e o C. Certo? E aí eu vou cancelar. Então como é que ficaria? 1,2 sobre 2, certo? Só essa parte aqui. Quer dizer, essa aqui. E aí eu vou cancelar quem se repete. Ou seja, aqui ele se repete duas vezes. Aqui ele se repete 15. Então vai sobrar só o cara daqui de baixo. Ou seja, vai ficar 10, 5, 4, 13. Seria isso aqui. Que é a mesma coisa que ser 1,2 sobre 2 vezes 1 sobre 10 a 13. Isso aqui é uma fração, a gente já sabe, né? Ou seja, é 1,2 multiplicado no inverso de 2, multiplicando o inverso de 10 a 13. Então, terminando de resolver isso aqui vai dar 0,6, né? 12 dividido por 2 dá 6. Como não tem essa vírgula, fica 0,6. Multiplicando quem? O inverso de 10 a 13 é isso aqui, 10 a menos 13. Certo? Então essa ideia vai se repetir, não importa qual for o caso. Então imagina que a gente vai ter a mesma coisa, né? 1,2 vezes 10 a
12 sobre 2 vezes 10 a 6. Repete a mesma coisa. Vai ficar 1,2 sobre 2, né? Ou seja, o B sobre o C, multiplicando quem? O que sobrar desse cancelamento. Então aqui se repete 6 vezes, aqui se repete 12. Logo vai sobrar 10 a 6, né? Vão sobrar 6 10 aqui em cima. Isso aqui a gente já viu que dá 0,6 vezes 10 a sexta. Beleza? Agora só tem uma coisa. A gente tem que deixar esse número aqui na ordem 10 elevado a 0. Isso aqui está na ordem 10 elevado a menos 1. Concordam comigo? Então eu vou ter que consertar isso, né? Eu vou multiplicar esse cara aqui por 1 e esse aqui pelo simétrico dele. Como eu quero que essa vírgula ande para a direita, vou colocar um positivo e aqui vai ser um negativo. Ok? Então isso aqui vai ser 10 multiplicando 0,6 vai dar 6. Então vejam que a vírgula ela andou para a direita. E nesse caso aqui a vírgula vai andar para a esquerda. Então vai ficar 10 elevado a menos 14. Certo? E portanto aqui eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a 1, né? A vírgula vem para cá. E aqui eu tenho que multiplicar pelo expoente simétrico. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 5. Certo? Então é isso. Em resumo, se você vai ter um produto ou uma fração de números em base 10, você desenrola dessa forma, separando sempre a grandeza do número de ordem 10 a 0, que vai ficar multiplicando na frente. O resultado, às vezes, vai ficar direto, assim, né, como aconteceu aqui. Esse número aqui da frente, ele vai ficar na ordem 10 a 0. Só que muitas das vezes você vai ter que consertar, né? Vai ter que multiplicar por uma ordem de grandeza aqui e a base pelo simétrico para poder deixar ele nessa ordem de grandeza, né? 10 a 0 aí na frente. E a ordem de grandeza mesmo de fato vai ficar aqui. Então quando a gente faz muita estimativa, quer dizer, a gente vai estimar alguma coisa, a gente estima colocando sempre como prioridade a ordem de grandeza do número. Então aqui a gente já sabe que é um número muito pequeno, né, porque é menos 14, tem um monte de zero à esquerda ali. E aqui a gente sabe que é um número muito grande, porque tem um monte de zero à direita. Então a ordem de grandeza dele é grande, a ordem de grandeza desse aqui é pequena. Beleza? Então é isso. Agora, daqui em diante, a gente vai começar a estudar os problemas de física mesmo. Já ligado a unidades, né? A gente também tem as unidades ali, que tem a ordem de grandeza 10 a 0. E a gente também vai ter as unidades, quer dizer, os submúltiplos dela e os múltiplos. Então é interessante saber disso também, né? Então é isso, valeu, até o próximo.